Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, mais uma vez, podermos estar aqui nesta noite, onde juntos estaremos glorificando e exaltando o nome do Senhor, né? É bom realmente podermos nos reunir. E os irmãos que estão nos seus lares, né, nas suas casas, acompanhando-nos pela internet, né, Facebook, Instagram, que Deus também, tenho certeza que Deus vai estar falando ao coração de vocês, né? Tenho certeza que Deus tem sempre uma palavra. Eu gosto de dizer que Deus tem uma palavra, né? Porque quando a gente diz Deus tem um recado para você, né? Recado é uma coisinha tão pequena, tão rápida, né? E Deus, ele tem muito mais do que um recado para nos transmitir. Ele tem uma palavra inteira, porque Ele conhece as nossas vidas, Ele sabe realmente das nossas necessidades, das nossas ansiedades, das nossas angústias, daquilo que nos aflige, principalmente nessa pandemia em que nós nos encontramos, né? Em que muitas pessoas estão realmente muito assustadas, né? Eu sempre falo que muitas vezes até além da conta, né? As pessoas estão mais preocupadas, né? Com medo daquilo que pode acontecer e se esquecem realmente que é uma oportunidade que Deus tem nos dado de podermos estar mais próximos dele. Ontem eu estava conversando com o Jonas, ele passou aqui na parte da manhã, ele e a Sara, e ele estava compartilhando uma das coisas. Ele disse: pastor, às vezes a gente reclama, né, que não tem tempo para estudar a palavra de Deus nem para orar. E nesse período de pandemia, o que mais nós tivemos foi tempo. E mesmo assim a gente acaba não lendo a Bíblia e não orando, porque a correria continua do mesmo jeito, né? Você tem uma coisa para fazer, de repente você vai fazer outra, e quando você vê, o dia passou e a palavra, a Bíblia ficou de lado, a oração ficou de lado. Então, na realidade, o que está faltando não é o tempo, mas é a disciplina. Eu creio que em todas as áreas, né? O que nós vamos ter é a disciplina de nos posicionarmos em estudarmos a palavra de Deus e buscarmos a face do Senhor. Porque tempo nós temos. Quando nós queremos, nós fazemos o nosso tempo, né? Por exemplo, eu que gosto de pescar, né? Fábio também, né? A gente dá um jeito, né? Ah, vou marcar tal dia, mas eu tenho... Não, mas eu desmarco, depois eu marco outra oportunidade. Então, quando nós queremos, nós fazemos. Eu creio que para o reino de Deus é hábito também. Nós buscarmos, nos aprimorarmos para termos esse tempo a sós com Deus. Não é fácil, irmãos, mas é disciplina. E nós temos que ser disciplinados. O crente tem que ser disciplinado. Nós precisamos realmente ter esse interesse e buscarmos isso para que Deus possa fortalecer e direcionar as nossas vidas. E é bom nós podermos saber disso, que Deus tem nos dado o privilégio de podermos servir, de podermos louvar e exaltar o nome do Senhor. Nós vamos chamar a equipe de louvor, eles vão estar fazendo um prelúdio, né, um musical, e logo em seguida nós vamos dar continuidade, compartilhando aquilo que Deus tem para falar a cada um de nós, orando, agradecendo a Deus pelas oportunidades que Ele tem nos proporcionado, pela vida que Ele tem nos concedido, pela saúde, né? Se nós estamos aqui, estamos com saúde, né? E quantos que não podem, não estão conosco, né? Mas que estão hospitalizados, então é uma situação bem mais difícil, né? Então vamos estar orando, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Enquanto nós ouvimos a música, nós vamos estar em atitude de adoração, em atitude de oração, glorificando e exaltando o nome do Senhor.
E tempo para isso nós temos, né? E que nós possamos fazer desse tempo hoje, esses momentos que nós temos de adoração ao nosso Deus. Vamos orar, curva a sua cabeça, agradeça a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito e por aquilo que Ele vai fazer. Pai querido, nós louvamos o Teu nome, porque sabemos que o Senhor se faz presente em nosso meio. Sabemos que o Senhor está presente, Pai querido, no lar dos Teus servos que estão nos assistindo e que não podem estar conosco, impossibilitados, e Tu sabes os motivos. Visita cada um, Pai querido, e esteja falando aos seus corações, esteja falando aos nossos corações nessa noite, que ao sairmos aqui possamos sair com os nossos corações transbordantes de alegria. E obrigado que o Senhor tem nos proporcionado esse tempo de adoração, esse tempo em que nós podemos nos reunir como igreja, como povo de Deus, para expressarmos um verdadeiro louvor, uma verdadeira adoração diante do Teu trono da graça. Tu conheces os nossos corações, sabes o quão limitados nós somos, quão imperfeitos nós somos, mas também sabes o quão desejosos nós somos de Te servir, de glorificar, de honrar o Teu santo nome. Por isso, Pai querido, fala conosco, através dos cânticos, através da Tua palavra, através das orações, através da vida dos nossos irmãos, que possamos realmente ser revestidos do poder, do alto, do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, para que em tudo nós possamos glorificar e exaltar o Teu santo nome. Obrigado, Pai amado, porque o Senhor tem permitido que essa igreja esteja aqui durante tantos anos, para nos reunirmos e expressarmos o nosso louvor e a nossa adoração diante do Senhor. Nós oramos o nome por amor a Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus possa continuar abençoando Sua palavra nos nossos corações. Queremos lembrar os nossos avisos. Praticamente todas as atividades ainda continuam online, né? Amanhã os atletas às 19 horas, 20 horas vai estar com a diretoria, né? A diretoria estatutária vai estar reunida. Amanhã quem vai falar é o pastor, é aqui na igreja, né? Quem vai falar? O Joe vai falar, é o Marcelo, né? E vai estar compartilhando a palavra de Deus. Terça-feira, às 14 horas, nós temos a MCM, né? Também online. Às 14h30, as Moges, também online, né? Amanhã tem? Ou amanhã não vai ter? Caso feriado. Terça-feira, desculpe. Vai ter online, né? Então, às 14h30, né? Mesmo tendo feriado, as mulheres vão estar também assistindo. E mesmo que estejam viajando, podem assistir, né? Essa é a vantagem, né? E à noite nós temos o culto, às 20 horas, também Leonardo. Essa não tem, né? Por causa do feriado, né? Então está aí. E sexta-feira, não, sábado, temos os jovens às 19 horas. E no domingo também eles fazem a escola bíblica dominical às 10 horas da manhã. Então tá bom, né? Já estou contente, né? Já estou vendo, os jovens já estão quase que em peso já, né? Já tem um bom grupo de jovens. Fico feliz realmente de poder estar revendo os nossos jovens, né? É uma das cobranças, né, que a gente fala, né? Jovem, como a Bíblia fala, né? Jovem é jovem, né? Então não se cansam, não se fadigam, né? Então tem toda a oportunidade. É bom podermos tê-los aqui conosco, assim como todos os irmãos aqui, aos poucos, né? Dentro daquilo que nos é possível, né? Dentro do distanciamento, como assim dizem, mas eu creio que em breve tudo isso termina, né? Nós vamos poder dar aquele abraço gostoso, né? Como a gente sempre faz, e poder realmente dar continuidade nessa comunhão. Nós gostaríamos de agradecer a presença da Janice, né? Janice e a Sara, são da Igreja Batista do Guabirutuba, estão nos visitando pela primeira vez. Que Deus abençoe. Também participa do trabalho com a Cibele, né? E a Cibele vai estar entregando uma lembrancinha da igreja, que vocês possam sentir-se bem. Obrigado pela presença de vocês e que Deus continue direcionando. Como nós sempre fazemos, a gente sempre dá muitos abraços, mas agora, como eu disse, nós não podemos, né? Então, alguns dão, né? Não tem problema, né? E a gente vai estar uma próxima oportunidade, né? Quando tudo isso passar, como nós temos falado, nós vamos dobrar os abraços que têm sido dados. E a Cláudia, né? Que já não é a primeira vez, né? Já esteve outras vezes, mas mesmo assim todos são bem-vindos. É muito bom ter os irmãos aqui conosco. Lembrando que domingo que vem, o segundo domingo, nós teremos a celebração da Ceia do Senhor, né? Onde estaremos juntos também glorificando e exaltando ao nome do Senhor, né? No culto de domingo às 19 horas, né? Se você está em casa, não precisa ficar preocupado, né? O Marcelo sempre está ali na porta com uma bisnaguinha de álcool, né? Passando na mão dos irmãos, né? Daqueles que nos visitam, sempre está ali fazendo esse meio de campo, né? Então não precisa ficar preocupado, a gente
tem tomado todos os cuidados, e isso vai fazendo com que a gente vá voltando ao normal, né? E comece as nossas atividades, né? E os irmãos que estão nos vendo pela internet, né? Como a gente tem falado, que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue falando ao seu coração, e tenho certeza que Deus tem uma mensagem para você. Temos vários irmãos de outras cidades também que têm nos acompanhado e têm assistido os nossos cultos. Ok? Vamos chamar a nossa equipe de louvor, que vai estar compartilhando da palavra de Deus através dos cânticos. Chegou uma senhora, é a primeira vez? Não. É? Fala, Marcelo. Cláudia? Ó, mais uma Cláudia. Então, Cláudia, você é daqui da Redondeza? Ah, mora aqui na frente. Seja bem-vinda. Como a gente tem falado, a gente está impossibilitado de dar os abraços, mas a gente tem uma lembrancinha da igreja mesmo assim para você, tá? Que Deus abençoe a sua presença. Sinta-se bem em nosso meio, que Deus possa estar direcionando a sua vida, ok? Vamos louvar, né? Esse momento em que nós temos o privilégio e a oportunidade, como eu sempre digo, quem gosta de cantar e não sabe, como eu, então a gente aproveita quando tem equipe, né? E a gente aproveita e solta a voz mesmo, porque lá sem no microfone não escuta tanto. Apesar que eu sempre procuro ficar longe da câmera, né? Sempre vou longe, né? Para não criar problema. Vamos colocar em pé os irmãos que puderem e vamos expressar o nosso louvor e a nossa adoração. Boa noite, igreja. Boa noite. Como é bom estarmos aqui, né? Para louvarmos a Deus. Como o pastor falou domingo passado, a gente tem nossas reuniões, né? A gente se encontra no meio da semana aí pelo Zoom, mas é diferente, né, irmão? Estamos aqui hoje, unidos, para louvar ao Senhor, né? E como essa música que a gente vai cantar fala exatamente isso, como é bom estarmos aqui louvando ao Senhor. Então, nesse momento, declare a Deus como é bom estarmos unidos aqui. E você que está em casa também, separe esse tempo para louvar o nosso Deus. Podendo exaltar seu santo nome.
nosso Senhor, que Ele é exaltado. Ele é o Rei que é exaltado. Que esse seja o nosso louvor nessa noite. Exaltado em nosso meio, Pai. Ouve os nossos louvores, Senhor Deus, que sejam agradáveis a Ti. Amém. Nesse instante, queridos irmãos, nós temos a oportunidade de dar o dízimo e as nossas ofertas, então sintam-se à vontade com esse louvor. Nós estaremos cantando uma canção que diz: Deus nos ama. E de fato, irmãos, essa é a nossa maior certeza. Deus nos ama. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a nossa maior certeza, queridos, que Deus nos ama.
o Senhor nos ama, independente, Senhor, se somos pecadores, Pai. O Senhor nos amou enquanto ainda éramos teus inimigos, Pai. Obrigado por esse amor que enche as nossas vidas, Senhor Deus. Que essa possa ser a nossa maior certeza, Pai, o teu amor em nossas vidas, Senhor Deus. Que nunca venhamos a desconfiar, Senhor Deus, que o Senhor nos ama. E que esse amor é grande, é incondicional, Senhor Deus, a ponto de entregar o teu filho naquela cruz, Senhor. É a maior prova de amor. Sem o teu amor, sem o teu perdão, Senhor Deus, nós não somos nada, Pai. Obrigado por esse amor. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. E nesta noite, hoje nós havíamos convidado Marcelo para estar compartilhando da palavra de Deus. Quem não conhece o Marcelo, né? Marcelo, ele já está há muitos anos aqui na igreja, praticamente chegamos meio que juntos, né? Já chegou um pouquinho antes ainda, né, Marcelo? Mais de 11 anos também está conosco, tem sido bênção. Marcelo, pode vir chegando à frente, né, Marcelo? Ele é o vice-presidente da igreja e juntamente com a sua esposa, né, eles começaram o trabalho com os atletas de Cristo. Ele já foi jogador de futebol. Não faz tanto tempo, né, Marcelo? Ele já faz bastante tempo, não faz tanto, né? Mas ele foi jogador de futebol, para aqueles que não conhecem, e agora ele continua com o trabalho com os atletas nas segundas-feiras, né? Então, toda segunda-feira ele tem o trabalho. Claro que esse trabalho foi juntamente com a Iane, né? Começaram nas suas casas, né? Casa dos dois. E era um grupinho bem pequeno, eu lembro. Eu fui algumas vezes, né? Era um grupinho pequeno, mas a semente é assim. A palavra de Deus diz que é como um grãozinho de mostarda. Você joga uma sementinha pequena e ela vai se alastrando. E esse trabalho foi crescendo. E hoje, né? Até março, né? Os cultos, tem culto que já chegaram nos atletas mais de 100 pessoas, né? E tem sido bênção, porque muitas pessoas têm dificuldade de vir à igreja. Quando você fala, vamos na igreja, mas ir na igreja de crente, né? Tem aquela, ainda é pejorativo, né? As pessoas ficam incomodadas. E quando você fala, nós temos um trabalho dos atletas, a pessoa, legal, eu gostaria de participar, e acabam vindo, né? E Deus tem abençoado. E junto com esse trabalho, a Iane também, Deus tocou no coração dela, e ela começou o trabalho com as mortes, que na época eram só as esposas dos atletas, né, Iane? Era um grupinho, né? Como era um grupinho, foi crescendo, como falamos, é grão de mostarda, né? Às vezes a gente diz, as pequenas coisas a gente não valoriza, mas é das pequenas coisas que surgem, né? Como o Léo e a Cibele, né, que começaram aquele trabalho na casa deles também, meio que vocês dois, né? E aí tem crescido e Deus tem abençoado. Então, eu me sinto privilegiado nesta igreja. Nossa igreja é uma igreja média, né? Pequena, média, né? Mas é incrível como a gente tem pessoas capacitadas que Deus tem levantado e tem colocado aqui para nos abençoar, para pregar, para transmitir a palavra de Deus, né? O pastor, mesmo estando ausente, temos vários irmãos que nos ajudam, pastores que nos ajudam, né? Como o pastor Edilson, o pastor Edson, pessoas que são bênçãos nas mãos de Deus. A Iane que prega, Marcelo, Leonardo, né? O Mateus, que já compartilhou conosco. Temos outros seminaristas, né? E temos outros que vão estar compartilhando da palavra de Deus. É uma bênção realmente poder compartilhar e desfrutar da vida desses irmãos. E o Marcelo viajou agora há pouco tempo a trabalho. Eu pedi para ele, antes dele viajar, eu disse, Marcelo, compartilhe então um pouco conosco a respeito daquilo que Deus está fazendo lá fora, né? Porque os mesmos problemas, eu gosto muito do texto que o apóstolo Paulo fala, que as perseguições, as dificuldades que nós enfrentamos, são dificuldades que os nossos irmãos estão enfrentando no mundo afora, e a prova é disso, né? Ele me mandou um vídeo e eu compartilhei, quando eu vi, né, que ele estava compartilhando, eu achei muito interessante, porque pessoas louvando a Deus com as mesmas dificuldades, né, que nós estamos enfrentando. E eu tenho certeza que Deus tem uma mensagem para falar aos nossos corações. E eu tenho certeza que Deus vai estar usando o Marcelo, como eu disse, aqueles que estão nos acompanhando no Facebook, que Deus esteja também falando ao seu coração, e tenho certeza que Deus vai estar falando, né? Então, vamos orar, agradecendo a Deus pela vida do nosso irmão, agradecendo a Deus pela sua família, pelo ministério que Deus tem nos desenvolvido e pelo amor que Ele tem colocado. Porque cada irmão que eu vejo aqui na igreja não é simplesmente uma ovelha do pastor, né? Vocês são ovelhas de Cristo, né?
são amigos da gente. A gente acaba fazendo uma amizade tão grande que vocês já deixam de fazer parte, né? Não são mais estranhos, fazem parte da família. É tão gostoso quando eu vejo, eu cobro muito dos irmãos, não é porque eu gosto de ficar pegando no pé não, porque eu sinto falta mesmo. Eu sinto muita falta, né? Quando eu não vejo o irmão eu fico preocupado. Será que aconteceu alguma coisa? Será que está doente? Será que está viajando? Será que... né? Então a gente fica preocupado. Por quê? Você se preocupa com quem você ama. E a família, o povo de Deus, é algo maravilhoso. E realmente a gente tem um carinho. Então a gente tem uma amizade muito grande com cada um dos irmãos. A gente aprende a descobrir o que cada um precisa, qual é a necessidade naquilo que a gente precisa estar juntos, né? E graças a Deus que Deus tem colocado isso em nossos corações. Não é diferente do Marcelo com a Yane, família, né, que tem sido bênção nas nossas vidas e na vida dessa igreja também. Então vamos orar, pedindo que Deus possa continuar abençoando e falando aos nossos corações, usando a instrumentalidade do seu servo. Querido Deus eterno Pai, nós te somos imensamente gratos pelo teu grande amor e pela certeza de que o Senhor tem uma palavra para falar aos nossos corações, uma mensagem inteira, Pai querido. Fala conosco, abre os nossos corações para que possamos estar atentos à tua voz, que possamos deixar toda a distração de lado, Pai querido, possamos estar concentrados na tua palavra. Aqueles que estão acompanhando, Pai querido, pela internet, principalmente, Pai querido, que possam deixar qualquer movimento de lado e possam estar concentrados única e exclusivamente na tua palavra. E que nessa noite nós possamos mais uma vez sairmos abençoados, porque o Senhor diz que a tua palavra ela nunca volta vazia. E nós cremos que o Senhor vai falar conosco, como já tem falado. Abençoa-nos, Pai querido, e usa a vida do Marcelo, que tem sido bênção nas nossas vidas, na tua igreja, fortalecendo, Pai querido, que esta mensagem possa vir do Senhor aos nossos corações, assim como o Senhor falou ao coração do teu servo. Fala conosco, nós oramos no nome e por amor a Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado. Enquanto ele iniciava o culto dando graças a Deus por estarmos vivos, né? Eu via o Arthur tocando o teclado e eu me lembrei do Benjamin, Arthur, porque vocês dois eram pequenininhos há 10 anos atrás e eu fui do lado da sua mãe e falei assim: como é emocionante para um pai ver um filho louvando a Deus. E aí eu vi esse grupo de louvor que nos levou, né, pastor, a um momento de louvor maravilhoso. Mateus, Fred, Guilherme, Bruninha, obrigado, meu amor, a mulher mais linda da Igreja Batista da Boa Verde, nos levaram às músicas exatas para o nosso coração hoje à noite. E eu ouvindo o pastor falar das ovelhas, né, que nós sentimos falta, que não são somente ovelhas suas, como o nosso pastor, né, humanamente falando, e responsável, colocado por Deus a nossa igreja, mas dos amigos que aqui não estão mais conosco. Há 10 dias atrás, mais ou menos, eu tive uma viagem de trabalho, Ledinho. O senhor orou por mim? Olha. Mas o senhor orou por mim? Ah, então. E hoje também, porque os que estão aqui. Uma salva de palmas para Leda, gente. Mulher de oração. Você que está em casa também, Rafa. Amém. E eu confesso para vocês que eu fui com muito medo para a viagem. Fui com medo porque, além de você atravessar um oceano, quando você viaja, no meu trabalho, nós temos aí um adversário que é invisível, que está, costumo dizer, é o que ele estava entrando por tudo que é lado, né? Eu sempre levo a metáfora do futebol. Hoje nós já estamos fechando um pouquinho, mas a casinha não está entrando por tudo que é lado, já temos um pouquinho mais de conhecimento, mas ainda é um adversário invisível. E nessa viagem, além de todos os medos de aeroportos e de aviões e, né, do nosso inimigo invisível que está aí, eu me deparei com uma realidade diferente, pastor, como o senhor mesmo disse, com um povo que está mais à frente de nós, né, dessa realidade, e vivendo, né, com essa pandemia. Porém, algo me chamou muito a atenção desse povo português, foi a educação. Fiz questão de, na nossa primeira igreja batista no Funchal, que é lá que eu congregava durante 2 anos, uma igreja, eu acho que é um quarto dessa, pastor, é muito pequenininha. E a educação dos irmãos, né, entendendo aquele momento, não somente estando todos com máscara, mas respeitando os tempos, os espaços,
entendendo que um ato de amor naquele momento não era muitas vezes um abraço, era um distanciamento e um sair logo da igreja e uma higienização da mesma, né? Sendo que lá praticamente na Ilha da Madeira, onde nós estávamos, não havia nenhum caso, me levou a aprender e a ver que realmente o desafio da educação, né? Volto para o Arthur, volto para o Benjamin, para os nossos pequenininhos que aqui estão, para nós como pais podemos educá-los nos caminhos do Senhor. Então foi um tempo que o Senhor, de gratidão, como o pastor disse, que o Senhor me levou, me trouxe em paz e me permitiu estar aqui novamente, compartilhando a palavra de Deus com vocês. Quem é assim tão bom quanto eu, que não perde as coisas? Porque eu não sou uma pessoa de perder as coisas. Quem é que perde as coisas? Levante a mão, quem é que perde as coisas comumente? Amor, não precisa, amor. Quem é que... Levanta. Pastor, senhor... Esquecer, perder. Pri, Fábio? Não? Mateus? Você também, Mateus? Então, tá bom. Dentro de casa, né? Como é bom, né, gente? Eu chego em casa, aí às vezes eu vou pegar a chave do carro, e aí eu não sei onde que está. Ela fala assim, amor, onde é que está a chave do carro? Eu falo, no lugar onde ela está. No lugar da chave do carro vai estar ali. Mas é interessante que quando nós perdemos alguma coisa, em casa ou fora, a sensação de impotência é a mesma, né? Eu já perdi não, mas não encontrei no momento certo chaves, carteiras, e realmente a gente tem uma sensação que não é boa, né? Uma sensação onde a gente fica bloqueado, né, Fábio? Parado até a gente achar. E meditando na palavra de Deus e naquilo que Deus tem feito no meu coração, como o pastor Jairo compartilhou, porque antes da gente ministrar, pessoal, Deus fala com a gente. Então saibam vocês que aquilo que estaremos compartilhando hoje à noite vai ser algo que Deus está tratando comigo, está agindo na minha vida, e a gente se sente com muito temor para poder compartilhar com vocês. Por isso eu queria convidar vocês a abrirem o Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11 ao 32, por favor. A parábola do filho pródigo, dificilmente alguém não conheça, né? Ela é uma parábola conhecida no mundo todo, uma maneira de falar, mas é muito conhecida, então eu acredito que vocês irão conhecer bem e lembrar. E eu já pude ministrar algumas vezes sobre essa palavra, Fábio, mas o Senhor trouxe um significado diferente ao meu coração. Como é que chama aquele pastor, amigo nosso, que ele só prega? Isaías querido. Quantas mensagens ele tem do filho pródigo? Tem 3 livros. 3 livros. Só de mensagem. Ou seja, é um texto riquíssimo, que ele nos dá ensinamentos nessa noite. Por isso que eu queria dizer para você que o título do nosso sermão, preste atenção, o título do nosso sermão é Não Parece, Mas Estão. Repita comigo, não parece, mas estão. Amém? Eu vou ler o texto, eu quero que você preste bastante atenção. A palavra de Deus diz assim na minha tradução: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte que me cabe dos bens. E ele lhes repartiu os haveres. Passaram não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho.
trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, eu já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu e ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, viu a música e as danças. Chamou um dos seus criados e perguntou-lhe o que era aquilo, e ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava reconciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos te sirvo, e sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Todos lembraram, né? E o interessante é que quando a gente lê esse texto, a gente aprende que havia um pai, assim como você, Fábio, pai bonito, e tinha 2 filhos. Aí eles pediram a grana deles, nego. Falou: meu pai, me dá minha metade, minha parte, que eu vou embora, vou picar mula, Guilherme. Aí o filho foi embora, disse que em pouco tempo, para uma terra distante, ele gastou tudo que tinha, e passando fome, começou a procurar emprego, começou a buscar como se alimentar, e ele foi trabalhar com um rapaz, onde o cuidar de porcos era o seu trabalho, e ele desejava, Cláudia, né? Cláudia, eu vou chamando assim só para vocês não ficarem desligados, tá, gente? E aí ele não é que você estava, tá, Cláudia, pelo amor de Deus, deixa eu corrigir, senão passou me puxou a orelha depois. Eu vou chamando porque eu fico mais à vontade. E aí ele disse que ele queria comer, Ledinha, olha para mim, Ledinha, ele queria comer das alfarrobas dos porcos. Com você eu já tenho uma liberdade. Ele queria comer das alfarrobas dos porcos, ele desejava, mas ninguém lhe dava, até que de repente ele caiu em si, a ficha caiu, ele falou assim: quer saber, eu vou voltar para casa do meu pai, e lá vai ter comida pelo menos para mim, ele vai me tratar como um dos empregados, e tá maravilha, pelo menos eu não passo fome. Ele voltou. Quando ele voltou, o pai já esperava ele na janela, e o abraçou, o beijou, trocou a roupa dele, pôs sandálias novas, fez uma festa, e chega o irmão mais velho. Chega o irmão mais velho, brabo, porque ele já soube que um criado disse, né, que o irmão que gastou a metade da grana do pai, né? Aí ele falou: mas não pode ser. O pai tentou reconciliá-lo, e ele falou assim: pai, não dá, porque puxa, ele desperdiçou esse teu filho. Ele falou assim: o teu irmão, é tempo da gente se regozijar e se alegrar. E quando eu meditava nesse texto hoje, eu me lembrei que pouquinho antes Jesus ele fala de 2 parábolas também. Ele fala, vocês lembram da ovelha perdida, né, e da dracma perdida, e ele enfatiza muitos ensinamentos para nós. Fala do amor e da misericórdia de Deus quando ele vai nos buscar. Mas algo me chamou muita atenção, porque quando a ovelha está perdida, preste atenção, é uma chave importante para a gente entender o que nós vamos compartilhar hoje à noite. Quando uma ovelha está perdida, ela sabe ou não que está perdida? Pergunto a vocês. Quando uma ovelha está perdida, ela sabe ou não? Sabe. E quando uma dracma está perdida, ela sabe ou não? Não sabe. Jesus deu exemplo nas parábolas. Ele nos trouxe esse ensinamento de uma ovelha e de uma dracma. Ok? A ovelha se perdeu e a dracma se perdeu. As 2 foram encontradas, porém elas não sabiam que tinham se perdido. A ovelha sabia, a dracma não. Por isso, quando a gente traz o título do sermão de hoje à noite, que é: não parece, mas estão,
esse texto me traz a seguinte reflexão, que é fácil nós identificarmos o filho pródigo, quando ele pega, chuta o pau da barraca. Isso é um termo do futebol, tá, gente? Chuta o pau da barraca e vai para o mundão e afora, e é perceptível para nós, né, Mateus? A gente percebe quando alguém se revolta ou se rebela contra Deus, né, Pri? E vai, porque você vê. Porém, havia um outro filho também, que estava tão perdido quanto esse, que foi-se longe. E ele nos traz ensinamentos que para mim são pincelados do amor de Deus na minha vida, de como está o meu estado muitas vezes com relação à minha comunhão com Deus. Muitas vezes nós estamos aqui, mas estamos perdidos. A casa do Pai muitas vezes faz com que nós tenhamos muitas atividades, muitos afazeres, muitas coisas, mas o nosso coração está muitas vezes como o coração do filho mais velho. Mas há algumas características que o filho pródigo, Fred é meu cunhado, viu? Então, que o filho pródigo mostra para mim, para você, que elas são fáceis, Eduardo, de entender. A primeira delas, presta atenção, o que ele fez? Ele pegou a grana do pai e foi embora. Para onde? Para uma terra distante. A primeira coisa que eu aprendo com o filho pródigo é que o distanciamento de todo referencial paterno, ele vai ser característica no filho pródigo. Naqueles que chutam o pau da barraca, entendeu? Naqueles que desbravam, ficam rebeldes contra Deus e eles vão para longe. Eles não querem ouvir os louvores da igreja, eles não querem encontrar nenhum de nós na rua. Eles vão longe porque eles não querem que o pastor ligue para eles ter nem Wi-Fi para o pastor mandar um WhatsApp. Eles vão tão longe que qualquer referencial paterno faz mal para esse filho perdido, porque ele não quer saber das coisas do pai. Isso nós lemos em Lucas capítulo 15, versículo 13. A segunda característica desse filho pródigo, desse filho que vai embora, que se distancia abertamente, os 3 P's controlaram o filho pródigo. O que são os 3 P's? Presta atenção. A posse, que passa a ser o grande objetivo dele, quando ele fala assim: pai, me dá a parte dos meus bens. O segundo é o poder, que passou a ser a sua força. Quando ele ajunta tudo que ele tem, ele parte para uma terra distante. E o terceiro, o prazer. O prazer de dissipar tudo. A Bíblia fala com meretrizes, em festa, em gandaia, em balada, em dinheiro mal gastado. Ele limpa o tacho, ele fica sem nada. Esses 3 P's são característicos desse filho pródigo, desse irmão que nós, ou alguém que nós podemos perceber. Isso é fácil da gente perceber. Terceira característica desse filho pródigo, que a sua personalidade começa a ser deformada. Olha que coisa interessante. Eu tenho um amigo querido que ele fez mais ou menos isso. Ele deu um pico para cima e foi desbravar a sua vida. O interessante é que nessas andanças que ele fez por aí, longe da casa do pai, ele se deformou, literalmente, ao ponto do cachorrinho da casa dele começar a latir para ele. Vocês acham que é brincadeira? A gente fica totalmente deformado quando temos uma identidade com Cristo e vamos embora da casa do pai. Nós ficamos desfigurados, nós ficamos totalmente pouco conhecidos. Tanto é que quando eu estava com ele, muitas vezes ele não era aquele meu amigo que eu conhecia. E aí nós temos que ter a lente da misericórdia. Então a terceira observação, gente, eu preciso que vocês prestem atenção, tá? O pessoal de casa está prestando atenção? A Eledinha está falando aqui no grupo também? Tá bom, isso aí, Eledinha, vai comandando para nós aí. Então o pessoal de casa presta atenção, porque nós vamos chegar numa linha de raciocínio. A quarta característica, vocês sabem as 3 até agora? Mateus, a primeira característica do filho pródigo: o distanciamento do referencial paterno. Ou seja, ele foi embora, longe, lá para Nova York, né? Segundo, os 3 P's acompanharam o filho pródigo, que é o P da posse, né? De ter, é o P do poder e o P do prazer, ok? A terceira característica, ele ficou o quê? Deformado. Obrigado, pastor. É bom, pastor, tá ligado? Ficou deformado, não ficou parecido com
como ele era antes. De filho, ele passou a ser agregado de um dos cidadãos da terra estrangeira. Perdeu totalmente o formato daquilo que o pai tinha preparado para ele. É interessante porque a gente, como pai, a gente vislumbra, né, um futuro para os nossos filhos. E a gente gostaria que eles fossem, até dar para eles tudo aquilo que eles puderem, que a gente puder, para que eles cumpram os sonhos deles, entre aspas. Mas vai depender muito deles. E a nossa vida com Deus é assim. Ele tem promessas para nós, Ele tem planos para nós, mas cabe a nós caminharmos com Ele para que esses planos, esses propósitos possam se cumprir na nossa vida. Você concorda? Está conseguindo me entender? Cabe a nós caminharmos na presença de Jesus para que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida. Se a gente desbravar como filho pródigo, a gente vai ficar sem aquilo que Deus preparou para nós. A quarta característica, olha que coisa interessante. O que aconteceu com esse filho pródigo? Acontece a desnutrição. Ele começa a ficar mal alimentado. Ele começa a passar fome. O distanciamento do pai faz com que a gente passe fome, literalmente, e em todos os sentidos da sua vida. Lucas 15:16 fala assim: começamos a nos alimentar não fala isso, desculpa, eu que estou falando aqui. Começamos a nos alimentar erroneamente e vamos perdendo força e energia. O filho pródigo queria se alimentar das comidas dos porcos. A quinta característica, e olha que coisa interessante, a sobrevivência passa a ser o propósito de vida do filho pródigo. O cara de filho, ele chegou um momento que ele só quer viver, ele só quer sobreviver, perdão. Ele não quer viver, ele quer se alimentar, ele quer respirar, ele quer voltar para casa do pai, porque ele chega num estado que é quase deplorável. Isso é perceptível aos nossos olhos. Você concorda comigo? Nós conseguimos perceber muitas vezes aquele que nós, entre aspas, tá, gente? Nós julgamos, subjulgamos aquele que mesmo está perdido, distante dos caminhos do Senhor. A sexta característica é que ele perde o sentido de filho. Ou seja, Lucas capítulo 15, versículo 19, ele fala assim: eu já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus funcionários. Tá bom demais, eu já perdi o meu DNA. Olha só o que o distanciamento do pai, o afastamento do Senhor faz com a gente. Ele deforma, ele deixa a gente desnutrido, ele faz com que a gente perca a nossa identidade em Cristo. Ele nos leva para uma terra distante. Você está conseguindo me entender? Agora, é mais fácil a gente perceber esse tipo, né, Mateus? Quando alguém está dessa maneira, puxa, o cara está longe do Senhor, se distanciou pelo motivo que for. Agora, como é que eu faço para perceber as características da mesma perdição do filho mais velho? Que era um rapaz certamente bem ponta firme, né, Guilherme? Bonito, pensou que é um cara presença, ele comandava lá o gado do pai, a fazenda toda, era um cara exemplar. Talvez eu até ia querer para casar com a minha filha, se fosse assim, né, amor? Se ele fosse um cara gente boa, a gente até podia pensar na opção, né, moça? Se fosse crente, é maravilha. Mas você vê o cara, você vê, puxa, como é que um cara como esse, ele vai estar perdido? Quem está perdido é o filho pródigo. O filho pródigo é tudo que ele fez, Marcelo. Mas não. A palavra de Deus nos mostra o contrário, porque nós muitas vezes parecemos que estamos, não parece, mas estamos. Não parece, mas estão. E esse filho mais velho, ele não parecia alguém perdido, mas ele estava tão perdido quanto o filho pródigo. Deixa eu dizer uma coisa para você muito importante, talvez é o mais importante dessa noite, nesse tempo. Os pecados pequenos, presta atenção, os pecados internos, os pecados invisíveis, os pecados ocultos, os pecados de estimação, aqueles pecados que você está no controle, entendeu? Que você acha, ou eu acho que estamos no controle, são o principal obstáculo desse distanciamento do Pai. Vou repetir: os pecados invisíveis, que muitas vezes ninguém vê, os pecados ocultos, que só você vê e só você faz, os pecados
de estimação. Quantos aqui como eu tinham pecados de estimação? Só eu que tinha pecados de estimação. Não precisa levantar a mão, tá, gente? Pelo amor de Deus. Né? Quantas coisas que, não, você chega aqui no domingo, dá um abraço em mim, no Marcelo, a paz do Senhor, irmão, está aqui, canta, até com o meu, fala e tal, que nos impedem, fazem com que a gente esteja dentro da casa, mas esteja perdido. E eu não estou falando de eternidade ou de salvação, eu estou perdido, nós estamos perdendo a vida em Cristo aqui na terra, Mateus. Gente, eu sou o primeiro que me coloco nessa condição. Me coloquei e me acontece muitas vezes se eu não estiver ligado. E tem algumas características desse filho mais velho que ligam o sinal de alerta para mim. Ligam o sinal de atenção para mim. E eu queria compartilhar com você. Primeiro deles, o filho mais velho estava cuidando das coisas da casa. Olha que coisa interessante. Lucas capítulo 15 e 25. Pastor, semana passada ele nos abençoou com a palavra que ele falou de Marta e Maria. Lembra, pastor? Ele citou que Marta tinha muitos afazeres e Maria estava aos pés de Jesus. E Marta ficou brava com Maria porque ela dispensava ali o seu tempo bebendo do Senhor. Mas a questão não é o que Marta fazia ou o que Maria fazia. A questão é o nosso coração, como está e o que nós muitas vezes fazemos com relação ao irmão. Então muitas vezes nós estamos, é isso, né, pastor? Aí que eu falo, né? Bobagem, pastor, depois puxa minha outra orelha aqui. Já vai puxar a esquerda, vai puxar a direita. Como é que... Eu me perdi aqui, pastor, desculpa. Pronto. O filho mais velho estava cuidando das coisas da casa. É isso aí. Nós estamos envolvidos nas coisas da casa do Pai. De uma maneira de hoje estamos aqui. Estamos fazendo, graças a Deus, isso é bênção e continuamos fazendo. Ele estava cuidando das coisas da casa, ele estava no campo, trabalhando bastante, e ao chegar na casa ele se assustou. Na realidade, quem olha para ele, para esse filho mais velho, tem como alguém irrepreensível e admirável pelo seu envolvimento na obra, pelo seu envolvimento na casa, mas não é bem assim. Então a primeira característica, isso eu me envolvo aqui, eu me identifico com isso, porque a palavra é para nós que estamos envolvidos. Segunda característica, ele tornou-se um esperte e enganar a si mesmo. Olha que coisa interessante. O filho mais velho, e aí eu acho que você vai se identificar tanto quanto eu. Ele tornou-se um expert, um especialista, Cat, em enganar a galera. Sabe por quê? Porque ele se indignou com as misericórdias do Pai. A Bíblia fala, Lucas capítulo 15, versículo 28, que ele ficou indignado com a misericórdia de Deus, com a misericórdia do Pai, do Pai dele. Ele ficou revoltado, como é que podia ser? E eu durante muitos anos, eu defendi esse filho mais velho. Eu lia e relia, e eu falava, mas tem alguma coisa errada aí? Que injustiça! Como é que pode? O cara foi ponta firme, foi fiel com o pai, e o pai trata ele da mesma maneira que ele tratou o outro que rapelou a grana do pai e voltou quebrado. E não pode. Deus é um Deus de justiça. Até que a tal da graça, ela me alcançou e ela me banhou, e eu comecei a olhar para esse texto de uma maneira diferente. Por que ele é um especialista em enganar a si mesmo? Você, e muitas vezes acontece comigo, né? Me põe aqui como primeira pessoa, porque a gente muitas vezes, não sei você já sentiu inveja alguma vez? Já? Isso é coisa de falar na igreja? Porque aqui a gente fala pouco, né? Mas eu vi que eu estava, esses tempos atrás, vi que eu estava perdido dentro da casa. Como é que eu reparei isso, Fred? Porque eu comecei a ver coisas, postagens nas redes sociais, e começou a ter um sentimento ruim dentro do meu coração, com relação a fulano, ciclo. Eu falei, que é isso? Não está legal, um sinal de alerta, um sinal ruim que há dentro, muitas vezes, quando nós estamos perdidos dentro da casa, como o filho mais velho teve do filho pródigo. O que ele sentiu do irmão foi inveja. Não vamos colocar é isso mesmo que muitas vezes está em nossos corações, quando nós estamos perdidos, estamos dentro da casa. Você se alegra quando você vê o teu irmão prosperar? O seu amigo prosperar?
aquele amigo íntimo, ou aquele amigo do prédio que você nem conversa, e ele comprou um carro novo, aí você sobe no elevador com a esposa, é ladrão, né? Também fiquei sabendo que faz tal coisa. Ou quando alguém tem uma promoção, ou quando alguém tem o que você gostaria de ter, porque a inveja ela é sinônimo disso. Alguém tem o que a gente gostaria de ter, a gente não tem, e aí a gente fica com raiva. O que é isso? É um sinal de alerta para mim e para você, que nós podemos estar perdidos dentro da casa, aqui louvando a Deus, falando, porque nós vamos para o chão da vida. Hoje eu vi uma coisa muito interessante, que a igreja, ele é um tempo, é um intervalo, né, onde a gente se alimenta, está em comunhão. Depois a gente vai para o dia a dia, para o teu consultório, Helena. Cada um vai para o seu relacionamento em casa, com seus pais, com o sogro, com o vizinho, e aí, meu irmão, você é quem você é. Aí você vem no domingo, você tem um tempo de refrigério da palavra e você volta. Então esse irmão mais velho, ele se enganava a si mesmo, porque ele tinha esse sentimento contra o irmão mais novo, que voltou depois de tudo que ele fez. A terceira característica do irmão mais velho, ele se tornou um especialista em consumir, presta atenção, o alimento errado. Nós vimos que o filho pródigo, ele se alimentava das alfarrobas. E o irmão mais velho se alimentava do quê? Sabe o que se alimentava? Do alimento moral, por tudo aquilo que ele fazia. O irmão mais velho, ele era alimentado, certamente pelas pessoas que ali estavam, por tudo aquilo que ele era e que ele fazia. O seu sentido de justiça trazia para ele um alimento dentro da mente, do coração dele, que fazia com que ele também ficasse tão deformado quanto o filho pródigo. A quarta característica desse irmão mais velho é a mediocridade espiritual caracterizada nele. Sabe por quê? Lucas capítulo 15, versículo 29 diz assim: mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me desses um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. O que é mediocridade espiritual? Mediocridade espiritual é um padrão mediano que nós criamos e que nós muitas vezes levamos para a nossa vida no serviço ao Senhor. Certo? Mas Marcelo, como é que... me fala mais isso aí. Nós achamos que fazer determinadas coisas, vir à igreja, dar o dízimo, dar ofertas, ajuda aqui, é o suficiente. E o evangelho não tem nada a ver com isso, ou pouco tem a ver, porque é muito mais do que isso. Você está conseguindo entender? E nós criamos esse padrão mediano como o filho mais velho, que ele achou que fazendo determinadas coisas não seria, mas ele estava tão perdido quanto o outro que chutou o pau da barraca, que chutou a jaca. E a gente acha que não. E eu me encaixo aqui muitas vezes, muitos momentos da minha vida me encontrei assim, fazia, envolvido, e isso e aquilo, mas meu coração muitas vezes não estava, pelos pecados muitas vezes invisíveis, escondidos, ocultos, de estimação, que nós carregamos, que nos impedem de provar daquilo que o Senhor tem para nós. E a quinta característica desse irmão mais velho, que ele não reconhecia o filho pródigo, o irmão, como irmão. Essa parte eu acho fantástica, que o pai realmente, ele trata esse irmão de uma maneira, esse filho, ele fala assim: vindo porém esse teu filho, esse é o filho mais velho falando, né? Falando do irmão, esse teu filho que desperdiçou os teus bens como meretrizes, tu mandaste mandar para ele o novilho cevado. Então, entretanto, o pai falando, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão, o irmão mais velho, ele fala assim, mas o seu filho, ele fala assim, o teu irmão, mas é o seu filho, ele fala assim, é o teu irmão. E aí também vale para mim, talvez valha para vocês a necessidade que nós temos, e o sinal de alerta, né, que há em nós, quando nós começamos a olhar para o nosso irmão como alguém, e não como nosso irmão, como ele deve ser olhado. Mas eu não estou aqui para puxar a orelha de ninguém, eu estou aqui para trazer uma palavra de consolo, de conforto e de esperança. Uma palavra que vai fazer com que a gente volte para a nossa casa e fale assim, puxa, eu
talvez o que o Marcelo falou hoje faça sentido para a minha vida, tem algum significado. Quando Jesus encontrou aquela mulher samaritana, João capítulo 4, a Bíblia diz que ele estava cansado, ele parou ali no tanque, né, pastor, de Siloé? Não era Siloé. No poço de Jacó. Boa, obrigado, pastor. E ele teve sede, e aí chegou uma mulher samaritana, e ele falou: mulher, me dá um pouquinho de água. Ela certamente tinha o cântaro, né, que pegava a água, e ela falou assim: mas você não tem? Como você, sendo judeu, conversa comigo? Eles começaram uma resenha, como a gente fala no futebol, e a mulher percebeu que Jesus era diferente, e Jesus chegou para ela e falou assim: olha, a água que você vai me dar e que você beber daqui, você vai voltar a ter sede, mas a água que eu te der, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quando Jesus faz essa promessa para mim, para você, para aquela mulher e para todos aqueles que conhecem essa palavra, Ele está nos convidando para algo a mais. Ele está nos convidando, Guilherme, para algo diferente daquilo que nós temos vivido. E talvez temos vivido da maneira como o filho mais velho estava vivendo, envolvidos com as coisas da casa, mas muitas vezes distante da presença do Pai. A minha oração nessa noite é que eu possa beber, e que você possa beber dia a dia dessa fonte inesgotável, que ao bebermos ela vai jorrar em nós, e as pessoas vão poder ver e vão poder se alimentar e querer beber e querer ter o que nós tenhamos. Que essa palavra possa entrar no seu coração como entrou no meu, e possa nos levar a um tempo de reflexão. E se porventura nos encaixarmos em algum dessas características, que seja o sinal de alerta, e que voltemos rapidamente para o seio das mãos do Pai. Eu queria convidar você a ficar de pé, que eu gostaria de orar por você nessa noite. Gostaria de orar por mim, gostaria de orar por nós como igreja, e como aqueles que estão em casa conosco, para que nós não sejamos como esse filho mais velho, vivendo as rotinas, as responsabilidades, fazendo várias coisas, esquecendo-nos realmente de termos essa intimidade com Cristo. Paizinho, eu te agradeço pela tua palavra, porque ela fala aos nossos corações e tem falado ao meu coração. Pai, que nós não venhamos a estar perdidos dentro da casa, mas que nós possamos estar na tua presença dentro da casa, sendo instrumentos nas tuas mãos, e aqui na tua casa nós possamos nos alimentar, beber da fonte da água vida, que é o Cristo, Pai, e caminharmos durante a nossa vida, durante a nossa semana, e aquelas pessoas que caminharem ao nosso lado, elas possam ver que tu habitas em nós. Paizinho, traga-nos à memória tudo aquilo que nos traz esperança da tua palavra hoje à noite. Ó Deus, traga-nos à memória, Senhor, esses obstáculos, esses empecilhos, Senhor, que nos impedem, esses pecados ocultos, esses pecados de estimação, esses pecados invisíveis que me impedem e que nos impedem, ó Deus, de estarmos nas tuas mãos. Essa é a minha oração por mim e pela nossa igreja e pelos irmãos que aqui em casa nos acompanham, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Obrigado, Marcelo, que Deus continue abençoando, né, falando aos nossos corações, como nós vemos, né, às vezes a gente tem essa característica, né, de olhar os defeitos dos outros, né, não merece perdão. E às vezes a gente vê, né, muitas pessoas nessa situação dizem, fez por merecer, não merecia realmente o favor do Pai. Graças a Deus, porque Deus nos olha de forma diferente, que nós possamos estar na casa do Pai dignos, não nos achando dignos, mas sermos achados dignos por Ele, porque muitas vezes nós nos julgamos dignos, como o filho pródigo, ou o filho mais velho, né? Eu faço tudo certinho, né? Eu venho na igreja, faço isso, meu irmãozinho que faz tudo errado, e agora? Quer dar uma de santinho e é aceito como se nada tivesse acontecido. É assim que Deus nos trata. Quando nós confessamos nosso pecado a Ele, Ele nos trata exatamente dessa forma. Os nossos pecados ficam para trás. Em Miqueias, ele fala aqui, os nossos pecados estão lançados na profundeza do mar. Graças a Deus por isso. Obrigado, Marcelo, que Deus
continue abençoando a sua palavra, os nossos corações. Agradecemos mais uma vez a presença dos irmãos, que Deus continue abençoando essa semana, esse restante de semana, né, que vai ser mais curta por causa do feriado, embora a gente já não saiba mais o que é feriado, o que não é, né? É tudo normal, né? Muitos vão estar em casa do mesmo jeito, mas que nós possamos continuar buscando a face do Senhor. E eu creio que nesses 2 últimos domingos, quando nós temos ouvido da palavra de Deus, é justamente sobre isso, a reflexão sobre a nossa vida, sobre como nós estamos vivendo nosso relacionamento com Deus. E muitas vezes é mais fácil nós olharmos o relacionamento do irmão, mas Deus nos chama para que olhemos o nosso relacionamento, porque muitas vezes nós achamos que por estarmos aqui é o suficiente. Não, nós temos que estar aqui querendo estar aqui, temos que estar aqui com o desejo de estar aqui, não por obrigação. Não é como o filho mais velho, né? Eu estou aqui porque eu queria fazer, não, porque Deus se agrada por nós estarmos aqui, nós queremos dar o melhor para o nosso Deus. Nós estamos nos encaminhando para o fim. Que Deus abençoe a todos aqueles que estão nos ouvindo, né, que estão nos vendo. Obrigado pela sua presença. Às vezes o Marcelo menciona os nomes, né? Eu tenho essa dificuldade, né, de ficar lembrando todos aqueles que estão nos acompanhando, mas, né, aqui os irmãos estão atentos. Se você tiver seus pedidos de orações, nos envie. Nós vamos estar orando, se não hoje, no outro domingo. Mas que Deus continue abençoando a vida de cada um. Janice, Sara, obrigado pela presença de vocês. Cláudia, também sinta-se abençoado. Volte outras vezes, né, sendo aqui pertinho. Cláudia também, né, que Deus continue abençoando cada um dos irmãos. Que Deus continue abençoando, juventude. Né, depois dê uma passadinha na sala de vocês, né, tem algumas surpresas, né, então está melhorando. E logo estaremos todos juntos para glorificarmos a Deus, podendo nos abraçar, né? E podemos estar juntos. A igreja estava compartilhando, é porque novamente voltou o sinal laranja, né? E aí, mas para a igreja a princípio não foi alterado em nada, né? A gente vai continuar com o mesmo distanciamento, como temos feito sempre, né? Mas por enquanto pela prefeitura não foi determinado nada, mas esperamos que não, e nós vamos continuar. A princípio, para o domingo que vem está tudo ok, nós teremos o nosso culto normal às 19 horas, o mesmo distanciamento. Estaremos celebrando a ceia e juntos compartilhando do amor de Deus, ok? Vamos colocar em pé. Eu vou pedir para a equipe de louvor, já pode estar vindo à frente para fazer o pós-lúdio, e nós vamos estar orando, agradecendo a Deus pela presença dos irmãos, pela vida que Deus tem nos dado, por esta semana, como disse, porque nós já pedimos pelo que vai acontecer. Isso é fidelidade, isso é fé, é crer naquilo que Deus vai estar nos dando, mesmo sem sabermos, porque nós confiamos que Deus está no controle de tudo. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado pela Tua palavra, que sempre fala aos nossos corações. Ajuda-nos que possamos nos portar de maneira digna diante do Senhor. Certos, Pai querido, de que o Senhor tem olhado para as nossas vidas e de que nós realmente possamos entender que estamos na casa do Pai e que somos dignos porque o Senhor tem nos tornado dignos. Leva-nos para os nossos lares com a Tua paz, com o Teu amor. Guarda-nos, Pai querido, no restante dessa semana que se inicia, Pai querido. Que essa semana possa continuar sendo uma semana abençoada. Nós não sabemos o que cada um tem para enfrentar, quais são as necessidades de cada família, de cada lar que estão nos assistindo, que aqui estão presentes. Mas Tu conheces, Pai, que é da coração. E Tu sabes, Senhor Deus, o desejo que cada um tem, tudo que estão colocando diante do Teu altar. Nós cremos que o Senhor está atento e vai estar respondendo de acordo com as nossas necessidades. Abençoa-nos, Pai amado, para que principalmente possamos dedicar o nosso tempo diante do Senhor. Que possamos agradá-lo, Pai querido, através das nossas vidas. E agora a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as consolações do Espírito Santo de Deus, e sejam com todos nós, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar. Com uma oração silenciosa, no pós-lúdio, estamos despedidos e que Deus continue abençoando a todos. Deus me ama.
So far.